para que você possa ouvir o Espírito Santo, para que você possa refletir sobre tudo o que aconteceu hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu convido o nosso pregador, o seu Djalma, assim como servo de Deus, como Maria, nossa mãe. Ele disse sim a Deus para estar aqui nessa noite. E assim como você intercedeu por essa pessoa que está do seu lado, nós vamos pedir a intercessão sobre este servo que veio da sua casa, aceitou este convite de estar pregando sobre este tema hoje para nós. Então, com todo o poder que Deus dá, levante sua mão sobre o nosso pregador, sobre este servo, sobre esse homem amado de Deus, para que nessa noite não seja o seu Djalma, mas que seja a pessoa do próprio Espírito Santo. Que Maria Santíssima, a intercessora de cada um de nós, que intercede o seu Filho, que venha sobre ele nessa noite. Ave Maria. Bendita sois vós. Amém. Coloque a mão no seu coração. Deixa nesse momento o Espírito Santo te sondar. Deixa o Espírito Santo neste momento ir lá no mais profundo do teu ser. Deixa o Espírito Santo de Deus inundar o teu coração com a sua presença viva, Espírito Santo. Que tu possas nesse momento, Espírito Santo, com essa palavra de hoje, essa palavra, basta-te a minha graça. Que tu possas, sim, Senhor, com essa palavra, que é como uma espada de dois gumes, possa nesse momento atravessar o mais profundo do meu ser, Espírito Santo. Se abra, meu irmão, minha irmã, você que está agora nas redes sociais, assistindo, acompanhando da tua casa, abra-te para essa graça. Deus quer te visitar nessa noite. Deus quer te visitar, minha irmã. Você que aqui está, você que está aqui, mulher, te abra para essa graça. Deixa essa palavra de Deus, que é como uma espada de dois gumes, possa atravessar a tua alma, o teu espírito, todo o teu ser, e ir lá no mais profundo do teu coração. Realiza, Espírito Santo de Deus. Visita, Espírito Santo de Deus, assim como tu visitastes os profetas do Antigo Testamento. Visita, Espírito Santo, cada um dos nossos corações nessa noite, assim como tu encheu o coração de Nossa Senhora e transbordou ela, encheu ela da tua graça. Nesse momento, Espírito Santo, visita os corações dessas mulheres e desses homens que aqui se encontram. Realiza uma obra nova. Realiza, Espírito Santo, o novo de Deus nessas vidas. Toma o coração, a vida, a história de vida de cada um desses teus servos. Visita, Espírito Santo,
Tu tens o poder de mudar todas as coisas. Visita, Espírito Santo. Abre os corações, aqueles corações que se encontram fechados. Tu conheces, Espírito Santo, o segredo das chaves que fecham os corações desse povo. Visita, libera uma unção nova em nós. Visita soberanamente com uma unção nova, Espírito Santo. Ao meu coração, ao teu coração, mulher de Deus. Se tu não é uma mulher de Deus, o Espírito Santo de Deus quer te visitar com a presença viva da graça de Deus. Visita, Espírito Santo, visita os corações dessas mulheres que aqui se encontram. Assim, Espírito Santo, como tu levantou muitas mulheres no Antigo Testamento e muitas mulheres no Novo Testamento, inclusive nossa mãe Maria, assim também nesse grupo de oração, que tu possas visitar e tu possas chamar, tu possas levantar mulheres que estão abatidas, tristes. Vem nessa noite, Espírito Santo, visitar cada um de nós. Faz uma obra nova em nós, Espírito Santo. Nós queremos ressuscitar contigo. Nós queremos, Espírito Santo, ser homens novos, mulheres novas. Queremos ser transformados nessa noite, Espírito Santo. Cante, cante. Canta, ministério. Ori canta labalaria, labalaia, 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 labalaia. Que a tua graça imerecida, a tua graça imerecida possa nos visitar. Oh Espírito Santo de Deus, visita os nossos corações. Eu quero receber a tua graça, Espírito Santo. Eu quero receber a tua graça, Espírito Santo. Eu quero receber a tua graça. Visita, Espírito Santo de Deus, aqueles que pensam em suicídio, aqueles que querem suicidar-se, aqueles que querem perder as suas vidas. Visita, Espírito Santo de Deus. Visita o precioso sangue de Jesus nessa noite. Visita, Senhor, aqueles que estão tristes, aqueles que estão com o coração angustiado, aqueles que têm depressão no seu coração, aqueles que estão enfermos. Vai visitando, Jesus. Vai mudando, vai tirando o coração de pedra, vai colocando o coração novo, um coração cheio do teu amor, Espírito Santo. Laraia, labaraia, 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 labaraia. Vem, Espírito Santo de Deus, com gemidos inefáveis. Ora em nós, porque nós não sabemos orar como convém. Vem, Espírito Santo de Deus, realiza uma obra nova em nós, realiza o teu querer em nós. Nós abrimos os nossos corações nessa noite. Faz uma obra nova e enche e transborda os nossos corações, para que nós possamos estar cheio do teu amor, cheio da tua graça, a tua graça imerecida, que nós não merecemos. Visita, Espírito Santo. Eu quero ser uma mulher nova. Diga: eu quero ser uma mulher nova. Eu estou sendo visitado pela tua graça. Homem de Deus, diga: eu quero ser um homem novo, cheio do teu Espírito Santo. Realiza uma obra nova em mim, Espírito Santo. Queridos irmãos, é com muita alegria que eu volto novamente nesse grupo de oração renascer. Como nós precisamos renascer todos os dias, como nós precisamos renascer todos os dias.
O meu nome é Djalma, participo do grupo de oração São Mateus. Por graça de Deus, eu sou casado, tenho 2 filhos e moro lá na Zona Leste, na Alameda Cosme Ferreira. E Deus, o Espírito Santo, através do núcleo desse grupo de oração, nos deu uma palavra nova para nós com esse tema maravilhoso. Basta-te a minha graça, porque na fraqueza que se revela a minha força. Quando nós estamos fracos, quando nós estamos submissos, podemos sentar, meus irmãos. Quando nós estamos fracos, abatidos, deprimidos, quando já não existe fé no nosso coração, quando parece que tudo vai se acabar na nossa vida, Deus levanta uma força interior, uma força que vem de Deus, uma força que vem do coração transpassado de Jesus. Basta-te a minha graça, porque na minha fraqueza que se revela a minha força. Queridos irmãos, nós olhamos para a pessoa de São Paulo nessa palavra. Paulo que viveu experiências espirituais magníficas, mas quando ele olhava para a vida dele, muitas coisas aconteceram com Paulo, muito sofrimento, muita perseguição. Paulo foi preso, Paulo foi chicoteado, pegou 40 sessões de chicotes sobre o seu corpo. Ele recebeu na sua carne as marcas de Jesus. As marcas de Jesus. Podemos aqui, meus irmãos, pegar a palavra de Deus em 2 Coríntios. Vamos pegar a palavra de Deus. 2 Coríntios. Como Paulo sofreu para ser o apóstolo das nações. Como Paulo entregou a sua vida. Mas ele reclamava de Deus. Ele reclamava, ele pedia que Deus pudesse curar o espinho que ele carregava no corpo dele. Em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo ele relata aqui no capítulo 1 as graças. Ele foi elevado em oração ao 3º céu. Ele teve experiências magníficas. Ele foi na presença da glória de Deus. Ele foi levado pelo Espírito Santo a ter visão da glória de Deus, do trono de Deus. Ele foi elevado, a sua alma, o seu espírito foi elevado ao 3º céu. Ele tinha experiências magníficas com a pessoa do Espírito Santo. É só nós olharmos as cartas paulinas, são maravilhosas. E aí então, Paulo tinha no seu corpo um espinho na sua carne. Paulo, ele no final da sua vida, ele estava cego. Ele viveu enfermidades, mas aí ele pede de Deus. No capítulo 12, versículo 7. Demais para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho.
foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para que esbofeteasse e me livrasse do perigo, o perigo do orgulho e da vaidade. 3 vezes eu orei ao Senhor que o apartasse de mim, mas Ele disse: basta-me a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Porque sinto a alegria nas fraquezas, nas afrontos, nas necessidades, nas perseguições, num profundo desgosto, sofrido por amor a Cristo. Queridos irmãos, nós não podemos caminhar como cristão pelas emoções, por tudo aquilo que eu sinto. Eu não posso viver por aquilo que eu sinto, pelas minhas emoções. Eu preciso caminhar no caminho de Jesus, pela cruz, pelas batalhas, pelos sofrimentos, pelas vitórias, pelas conquistas, e também pelas angústias que nós passamos nessa vida. Nós não podemos cortar a nossa cruz, que muitas vezes a nossa cruz pesa. Muitas vezes nós ficamos angustiados, nós sofremos assim como Paulo. E muitas vezes, quando nós adquirimos experiências espirituais profundas, bate no nosso coração um orgulho, bate ao nosso coração uma vaidade. Então, quando bate no nosso coração uma vaidade, orgulhos espirituais, Deus precisa colocar um espinho na nossa carne, para que nós possamos sentir as dores de Jesus. Olhe para ali, olhe para ali, a entrega de amor de Jesus na cruz. Olhe lá a entrega de amor, a submissão à vontade de Deus. Nós não devemos viver uma vida murmurando. Muitas vezes nós murmuramos tantas graças que Deus já realizou na minha vida, tantas bênçãos que Deus já realizou na nossa vida. Quando morre uma pessoa da nossa família, eu tenho o meu sogro. Poucos dias o meu sogro faleceu. Era uma pessoa que é o sustento da nossa família. João Severiano, com 96 anos, reuniu a família, pediu perdão da família e simplesmente tomou café da manhã com 96 anos, consciente da morte, e partiu. Uma pessoa próxima da minha família, uma pessoa que eu amo, a minha esposa, como a filha mais nova, ficou abatida. Quantas vezes, quando chega o momento da morte, na nossa família a gente fica abatido. E nós precisamos crer que Jesus já venceu a morte. Nós cristãos acreditamos na ressurreição. Nós precisamos, apesar de
de passar sobre nós lutas, tribulações, angústias, perseguições. Nós precisamos acreditar que Jesus, ele passou por tudo isso. Ele foi submisso à vontade de Deus. Ele venceu a morte, para que também nós possamos vencer todas as lutas, todas as batalhas, todo o sofrimento da nossa vida. Por isso que nós não podemos viver pelo sentimentalismo, mas nós precisamos estar com os olhos fixos naquele que venceu a morte, aquele que foi vitorioso, porque muitas vezes nós somos assim como criança, e nós não podemos ser como criança, não podemos falar como criança, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, eu pensava como criança, falava como criança. Não, meus irmãos, nós precisamos crescer, assim como Jesus crescia em graça, sabedoria, entendimento de Deus. Nós também precisamos crescer, como nós precisamos crescer em graça, sabedoria, entendimento de Deus. Você não pode caminhar no grupo de oração só pelo fato de você ser coordenador. Tem pessoas que é coordenador de ministério, tem pessoas que é coordenador de grupo de oração. Quando ela sai, ela vai embora. É porque você não estava pelo dono da obra. Você não estava pelo senhorio de Jesus. Você estava por você mesmo. Eu me lembro quando eu fiz o meu seminário de vida no Espírito Santo em 98. Já se passaram mais de 20 anos que eu estou na caminhando. Muitas vezes nós caímos, assim como Jesus, que carregava a sua cruz para o Calvário. Jesus, ele carregou a sua cruz para o Calvário. E ele sendo Deus, ele precisou cair 3 vezes por causa das nossas quedas. Muitas vezes, quando acontece uma enfermidade na nossa vida, quando acontece uma perca na família, muitas vezes nós ficamos tristes. Muitas vezes nós queremos abandonar a nossa cruz. E eu e você, nós precisamos ir até o final da nossa vida. Você, meu irmão, minha irmã, você precisa ir até o final da tua vida com o teu casamento, com o pacto de amor que tu fizeste no altar. Tu não pode deixar esse marido que tu queres deixar. Aguenta firme, minha filha, meu filho. Quantas vezes você pensou em abandonar a tua casa, a tua família, os teus filhos? E Deus está te constituindo como uma mulher de Deus. Deus está te levantando hoje como uma mulher, um esteio para a tua casa, para o teu matrimônio. Inunda, Espírito Santo, inunda, Senhor. Mesmo quando nós estamos fracos, Tu nos levanta como forte nessa Tua fortaleza, nesse Teu amor,
Por isso eu preciso dizer, eu preciso escutar a voz inefável do Espírito Santo, assim como Paulo escutou a voz de Deus. Basta-te a minha graça. Para de murmurar na tua vida, mulher. Para de murmurar e olha essa palavra, basta-te a minha graça. Porque a graça de Deus é um favor imerecido. Deus já te deu a salvação. Deus já pagou o alto preço. Ele já derramou o seu sangue precioso. Ele já derramou a tua graça. A graça de Deus foi derramada, foi jorrada do coração de Jesus. Ali naquele momento que o soldado transpassou o coração de Jesus, desceu um rio, o rio da graça de Deus desceu sobre nós. A graça abundante de Deus desceu sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Basta-te a minha graça. É porque na fraqueza que se revela a minha força. Pega aí a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Eu amo essa palavra. Nós devemos deixar de ser católico de IBGE. O censo do IBGE diz que no Brasil existe 52% da população é católico. Mas Deus quer te levantar como uma mulher que cresça, que seja da palavra. Filipenses capítulo 2. Pegamos aí a palavra de Deus, a palavra viva de Deus. Filipenses, olha lá a submissão à vontade de Deus. Amém ou misericórdia? Se você não tem nem a Bíblia, você não tem coragem de sair da tua casa com a Bíblia na mão, como é que você é católico? Muitas vezes, quando eu fiz o meu seminário de vida no Espírito Santo, quando se passou uma semana, quando eu precisei sair com a Bíblia, eu queria esconder a palavra de Deus. E eu não tinha coragem de carregar comigo, pelo menos dentro da tua bolsa. Traga a palavra de Deus para o grupo de oração. Olha lá a submissão. Olha a palavra de Deus dizendo para nós em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 está falando do próprio Jesus. Olha a humilhação de Jesus. Olha a submissão de Jesus. Aí quando a gente se torna protestante, muitos católicos se tornam protestantes. Aí ele diz assim: agora eu li a Bíblia todinha. Sabe por que você não consegue ler a Bíblia? Porque seu catequista não é bom. Por isso que a gente fica muito tempo assim, procurando a palavra. Ninguém sabe onde é que está Filipenses capítulo 2. Porque nós não tiramos tempo para mergulhar na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim: sendo ele, Jesus, de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Filipenses capítulo 2, versículo
6. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, semelhando-se a homens, sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus é o Senhor. Olha lá, por isso que nós precisamos nessa noite ficar em pé. Vamos ficar em pé. Ô Senhor, como eu preciso pedir de Deus, pedir do Espírito Santo o dom da humildade. Tira, Espírito Santo, todo o orgulho que está no meu coração. Quebra, Espírito Santo, o meu coração. Quebra, Espírito Santo. Quebra o meu orgulho hoje, Espírito Santo. Lava o meu coração com o precioso sangue de Jesus. Vem, Espírito Santo, realizar uma obra nova em mim, Senhor. Eu quero ser humilde como você, Senhor, que submeteu à vontade do Pai, que se humilhou a ponto de carregar a cruz. A cruz de Jesus não era para ele. A cruz de Jesus era para você. Você que está olhando para mim, a cruz de Jesus não era para ele, porque ele é Deus, ele não tem pecado. A cruz de Jesus era para você, era para mim, porque eu sou pecador. Mas ele teve tanto amor a você e carregou a tua cruz. Ele te salvou, ele derramou o seu sangue, o sangue precioso de um Deus vivo. Ele derramou o seu sangue por ti. Recebe, mulher de Deus, a tua salvação. Recebe esse amor misericordioso. Que você nessa noite possa perdoar a Deus. Que nessa noite você possa se reconciliar com esse amor misericordioso. Deus quer realizar um milagre na tua vida. O maior milagre que Deus quer realizar em mim, o maior milagre que Deus quer realizar em você, é tirar o teu coração de pedra e colocar no teu coração um coração novo. Recebe, mulher de Deus, um coração novo. Recebe, mulher de Deus, recebe um coração novo. Tira, Espírito Santo, esse coração de pedra, esse coração orgulhoso, para que nós possamos dizer: basta-te a minha graça. Basta-te a tua graça, Jesus. Basta-me a tua graça, Jesus. Basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela a tua força. Deus sonhar em ti. Deixa Deus curar você, mulher. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Shiriara labacanta lalaias.
Xaralaba, cantaralabalária, laba, cantaralaia, labalaias. O teu filho, que é uma cruz pesada para ti, mulher. Ama o teu filho. Salva a tua casa. Deixa Deus cuidar de ti. Não tenhas medo. Coloque a mão no teu coração. É Deus que te segura. Faz uma obra nova. É Deus que te segura. Tua voz. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Recebe o melhor de Deus. Segue a lei. Segue a lei. Segue a lei. Ele quer ouvir a tua voz.